Sejam bem-vindos a mais um Game Shark. Esse é o programa da Load em que a gente destaca os games mais amados da história e também da atualidade. Para quem ainda não está sabendo, toda segunda-feira o Game Shark tem um bloco de notícias para comentar as principais novidades dos últimos dias. Mas primeiro, hoje a gente vai falar sobre um dos maiores jogos mobile de FPS da história dos games. Goste ou não, o Game Shark de hoje é sobre o lendário Free Fire, o nosso querido Frifas. Free Fire é um jogo mobile gratuito para jogar, desenvolvido pela 111 Dots Studio e publicado pela Garena. O jogo entrou em beta aberto no segundo semestre de 2017 e foi lançado para Android e iOS no dia 4 de dezembro do mesmo ano. O game é um clássico Battle Royale em terceira pessoa. Uma partida inclui 50 pessoas e o último a sobreviver leva a vitória. A partida começa ao pular de paraquedas de um avião e escolher uma localização para pousar e começar a batalha. Cair pode parecer simples, mas em todos os mapas disponíveis existem áreas que são mais fáceis e difíceis que outras. Isso porque ao redor do mapa ficam espalhados itens de loot, que consistem em equipamentos como armas, munição, acoplamentos para as armas, colete à prova de balas, capacetes e kits médicos. Depois de algum tempo, uma zona segura é delimitada no mapa. O jogador deve permanecer dentro do círculo até a partida acabar. Caso saia da zona segura, você começa a perder vida até ser eliminado. Atualmente, o Free Fire tem 3 mapas, sendo que cada um tem variações entre eles. Mas, no final das contas, tenha certeza que o objetivo ainda é sobreviver até o final. O primeiro mapa do jogo, lançado junto com o beta aberto, é o Bermuda. A área recebeu algumas alterações com o tempo, mas ainda é um dos mais amados pela gigante base de jogadores. O Purgatório pode ser considerado o mapa mais intenso. Cheio de campos abertos, achar cobertura pode ser desafiador e sobreviver é um desafio ainda maior. Já o Kalahari é o mapa mais recente que chegou a Free Fire. Ele é ambientado em uma área desértica e bem menor em relação aos outros dois, o que deixa o combate bastante frenético. Aqui, um encontro com inimigos é mais comum, então se esconder não é uma tática muito boa. O jogo possui 2 modos principais, o ranqueado e as partidas comuns. Em todos os modos você pode jogar sozinho, em dupla, em trio ou em quarteto, que forma o famoso squad. Por ter sido lançado no auge dos Battle Royale em 2017, a influência de PlayerUnknown's Battlegrounds, o PUBG, fica bem clara. O jogo é bem similar, porém em versão mobile. Apesar da chegada do PUBG Mobile em 2018, o Free Fire não parou de crescer. No mesmo ano, o jogo foi o segundo Battle Royale mobile mais baixado do mundo, perdendo apenas para o próprio PUBG. Mas nos anos seguintes, o sucesso do jogo só aumentou, principalmente aqui no Brasil. O título bombou bastante nas redes sociais e nas streamings. Só para a gente ter uma ideia, Frifas foi o terceiro jogo mais assistido no YouTube em 2020, com mais de 72 bilhões de views na plataforma. O sucesso no ano passado é inegável. Além de brigar com os maiores títulos de consoles e PC nas audiências em redes sociais, o Free Fire foi o jogo mobile mais baixado no mundo pela segunda vez, conseguindo desbancar o fenômeno Among Us em 2020. As informações foram levantadas pela organização App Annie. Desde eventos em parceria com a série La Casa de Papel da Netflix, até outra com o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, o game não poupou esforços para se manter relevante. Inclusive, a campanha da Operação Crono, que trouxe o personagem temático do atleta da Juventus, foi um grande sucesso entre os jogadores.
Initiate Operation Chrono. A mais recente colaboração rolou agora em janeiro e foi com One Punch Man, consagrada franquia de mangás e anime. Na ocasião, o Free Fire recebeu novas skins de personagens, além de paraquedas e mochilas inéditas. Para conseguir as recompensas, os jogadores tiveram que completar missões diárias e coletar tickets One Punch Man pelos mapas do jogo. Quem entrou no game no dia 23 de janeiro ganhou até uma skin de graça. A Garena já anunciou a próxima parceria para o jogo e eu gostei bastante. Seguindo a linha do evento de One Punch Man, Free Fire se uniu ao anime Attack on Titan e os jogadores podem esperar novidades sobre o evento em breve. Com o sucesso de Free Fire, não demorou até a Garena inserir o jogo com tudo no mundo dos esportes. Em 2019, rolaram 2 edições do Mundial Free Fire World Series. A primeira rolou em abril de 2019 na Tailândia, enquanto a segunda edição foi no Rio de Janeiro e consagrou o Corinthians como campeão, levando um prêmio de mais de R$1.700.000. Apesar do sucesso da primeira temporada do Mundial, em 2020 a Garena resolveu dividir o torneio de maneira continental por conta da impossibilidade de ser realizado presencialmente. O Free Fire Continental Series foi dividido entre Américas, Ásia e EMEA, que representou a África, Europa e Rússia. A edição das Américas rolou em novembro do ano passado e teve o título conquistado pela brasileira Team Liquid, que faturou cerca de R$1.600.000 pela vitória. Somente na transmissão do torneio no YouTube do Free Fire Brasil, foram mais de 16 milhões de visualizações da final do Free Fire Continental Series Américas. E além dos campeonatos mundiais e continentais, um dos maiores sucessos da Garena são os campeonatos regionais. A Liga Brasileira de Free Fire, a LBFF, é um dos maiores exemplos disso. A primeira edição, quando ainda se chamava Pro League Brasil, contou com 12 equipes e rendeu R$13.000 de prêmio para a Tropa MEC, que atualmente é a Red Kennedys. E agora, em 2021, a LBFF já está rolando desde o dia 23 de janeiro aqui na Loading. O campeonato é dividido em 3 grupos com 9 equipes cada. Os 18 times são B4, Black Dragons, Corinthians, Cruzeiro Esportes, Flamengo Esportes, Fluxo Esportes, Fúria, God Sports, INTZ, Loud, Metagaming, Pen Gaming, Red Kennedy Calunga, Santos Esportes, SS Esportes, Team Liquid, Team One e Vivo Cage. O planejamento para 2021 da Garena é ter 3 etapas da LBFF ao longo do ano. A LBFF 4, como é chamada a edição atual, vai premiar o campeão com mais de R$100.000. Além disso, o Free Fire brasileiro conta com uma segunda divisão e ainda mais uma divisão de acesso. A Série C da LBFF é o diferencial do torneio por ser uma liga em que qualquer equipe pode se inscrever. Em 2020, foram mais de 50.000 equipes inscritas. E lembrando que os jogos da LBFF 4 estão rolando todo sábado e domingo e estão sendo transmitidos ao vivo no YouTube do Free Fire Brasil e aqui na Loading. Então já sabe, coloca aí na agenda para sintonizar com a gente nos finais de semana. E com isso, o Game Shark vai para um breve intervalo e logo mais a gente está de volta. O Game Shark de hoje está de volta e agora, para aproveitar que a gente está falando do Frifas, eu vou chamar uma reportagem muito especial que o nosso repórter Lucas Arras fez recentemente sobre o impacto de Free Fire aqui no Brasil. Manda ver, Lucas. Free Fire é um dos jogos mobile mais queridos do Brasil. Além de figurar a lista dos aplicativos mais rentáveis e mais baixados no país, de 2018 para cá, o Battle Royale da Garena movimenta uma das maiores comunidades de esportes do mundo. Só em 2020 foram 100 milhões de jogadores no Free Fire ao mesmo tempo. Eu sou o Lucas Arraes e para entender a importância e o tamanho do jogo por aqui, a gente vai viajar por questões sociais, econômicas e culturais da nossa história. Bora lá?
Por muito tempo, videogames foram considerados um hobby restrito a um grupo seleto de pessoas, principalmente aqui no Brasil. Quando o Atari era sensação lá na década de 80, jogar era considerado não só uma atividade para crianças, mas também para aquelas com famílias que podiam arcar com os equipamentos de última geração. Não existem dados exatos de quantas pessoas possuíam um console em casa na época, mas não é difícil imaginar como as coisas eram. Basta você perguntar para o seu pai ou para sua mãe se eles tiveram um videogame em casa durante a infância. A minha mãe, por exemplo, sempre fala que brincar na rua era melhor, que essa coisa de videogame era besteira. Mas enfim, a situação mudou bastante. Segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, encomendado pela BGS, no Brasil de hoje são mais de 67 milhões de jogadores com mais de 12 anos. Isso significa uma parcela considerável da população de mais de 200 milhões de pessoas que a gente tem por aqui. E os players brasileiros são basicamente divididos. 53% são homens e 47% são mulheres. A renda média de quem joga por aqui é superior em um pouco mais de R$200 do que ganha a maioria das pessoas no país. O que ajuda a entender a popularização dos jogos, antes considerados artigos de luxo, a esse ponto, é a forma como ficou um pouco mais simples ter acesso a eles. Títulos como Fortnite, Genshin Impact e o próprio Free Fire hoje são disponibilizados gratuitamente para os celulares. Esses equipamentos que são muito mais comuns do que os consoles nas mãos dos brasileiros. Para se ter uma ideia, metade do Brasil, cerca de 110 milhões de pessoas, viviam até 2019 com menos de R$413 por mês. Para comprar um console de última geração nessas condições, essas pessoas precisariam guardar tudo o que recebem por um ano. E é nessa realidade em que sobra pouco para o entretenimento que o Free Fire se aproximou muito do brasileiro. Dentre os jogos gratuitos para o celular, o Battle Royale se destaca por rodar em uma gama imensa de celulares, dos mais parrudos, aqueles com telas impressionantes e processamento de alta performance, até aqueles com recursos mais limitados e preços mais acessíveis. E é justamente nesse segundo grupo, dos celulares mais simples, que o jogo começou a fazer história por aqui. Uma das maiores vozes do cenário do CS no Brasil, o Gaules, foi uma das pessoas que reconheceu e explicou como a acessibilidade do Free Fire ajudou a mudar a vida de pessoas em comunidades no Brasil. Às vezes, o sonho do moleque não é mais ser o traficante, é ser o Nobru. Então, quando você começa a olhar isso e você sabe o quanto é difícil ter acesso, você não olhar isso e falar, cara, cola junto, vocês são tão bons quanto qualquer outra pessoa que está aqui, o seu jogo é tão bom quanto qualquer outro que está aqui. Se por muito tempo o futebol foi opção de lazer e esporte simples e também acessível para muitas pessoas, funcionando até como uma porta de oportunidade, hoje o país do futebol abre espaço para novos caminhos. O Free Fire já deu oportunidades para muitos jovens que dedicam seu tempo a streamar ou jogar profissionalmente o título da Garena. Esse é o sonho, por exemplo, de Fabrício Gonçalves. Fabrício é um menino de 13 anos que mora no Jardim Peri, uma comunidade na zona norte de São Paulo. O adolescente foi ranqueado com Platina 4, uma das mais altas do Free Fire, e por isso foi escolhido pela Garena para estrelar a nova campanha que anunciou a chegada do jogador Cristiano Ronaldo ao game. Ao site Start do UOL, Fabrício dividiu como sonha em mudar sua vida familiar com o jogo, em como quer dar melhores condições para sua mãe. E o Free Fire já foi de sonhos dentro de comunidades até as aldeias indígenas do Brasil. O jogo reuniu 144 equipes de 24 etnias indígenas diferentes que disputaram a segunda Copa de Aldeias, realizadas neste ano mesmo. Entre os competidores estava Flávia Chacriabá, de 23 anos. Flávia pertence a um povo indígena de Minas Gerais e sempre foi apaixonada pelos jogos. A paixão ganhou vazão após os 18 anos, quando Flávia ganhou seu primeiro celular e começou a jogar o Battle Royale da Garena. Free Fire se tornou tão popular por aqui que já tem gente que estuda como aplicar o jogo dentro das salas de aula. Na Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, um estudante propôs ensinar inglês por meio do chat do jogo. Já 3 estudantes da Universidade Estadual do Ceará
testaram o uso do Free Fire em aulas de geografia, em uma turma do 6º ano do ensino fundamental. Felipe Silvestre, Wilker Pereira e Hugo Rodrigues queriam ajudar os alunos que tinham dificuldades com temas de geografia que envolviam matemática, como é o caso do ensino da cartografia. Ao perceberem que não era difícil encontrar alunos reunidos jogando Free Fire na hora do intervalo, os professores resolveram adaptar os mapas e mecânicas de localização do jogo para fins didáticos. A atividade envolvia a navegação em Kalahari, Purgatório e Bermuda, os 3 mapas de Free Fire. De salas de aulas a aldeias indígenas, passando por diversos cantos do Brasil, se um dia fomos o país do futebol devido à facilidade de se jogar o esporte, quem sabe se com todo esse sucesso a gente também não vira o país do Free Fire. E agora eu voltei aqui rapidinho para avisar vocês que é hora do momento do Mais Geek no Game Shark. Maxon e Clayton, é com vocês. Oi pessoal do Game Shark, Bruna, como vocês estão? Chegando Mais Geek aqui com jogo de plataforma em 3D, a Hatching Time. Olha aí, que beleza. Que eu acho assim, um dos jogos que eu mais gostei, eu sou muito fanático por esse tipo de jogo, e eu acho um dos melhores dos últimos anos. A gente teve uma retomada ali com o Yooka-Laylee, de uns anos atrás, inclusive muita gente reclamou na época por causa de problemáticas e tal, mas eu acho difícil você fazer críticas a um jogo que ele já nasce com sucesso, digamos, né, porque ele foi financiado coletivamente no Kickstarter, foi um sucesso danado, e ele entrega exatamente o que ele tinha prometido, inclusive com os problemas, que é aquela retomada da era de ouro do jogo de plataforma 3D lá do Mario 64 e do Banjo-Kazooie. Então, eu vou falar pra você que eu tenho alguns problemas com o jogo de plataforma 3D. Me diz, cara. por quê? Não é, assim, de longe não é nem assim, meu estilo de jogo preferido. Mas você gostava do 2D, plataforma 2D? O 2D eu gostava. Assim, tipo, eu lembro que logo que eu peguei meu PlayStation, eu peguei meu PlayStation muito cedo, acho que o PlayStation saiu em 95, Isso. em 96 eu peguei ele aqui já no Brasil já. Vendi o Master System, o meu Mega Drive, na época. Tudo que tinha, né? Leva tudo, eu quero PlayStation. E eu lembro que o PlayStation ele veio com uma leva assim de jogos 3D de plataforma, umas coisas no começo que eu gostava muito, que era tipo Rayman. Tipo Bubsy 3D? Não, Rayman. Não, Rayman é maravilhoso. Pandemonium, Rayman 1. sabe? Uns negocinhos. O Pandemonium é 2,5D, inclusive, um dos primeiros, né? Exatamente, É eu maravilhoso. gostava bastante disso daí. Esse tipo de jogo eu gostava bastante ainda. Mas quando começou, aí depois veio o Nintendo 64, o Super Mario, o Banjo-Kazooie, essas coisas, e começou a virar todo videogame tinha que ter Com certeza. um jogo desse, O Spyro, né? O Spyro no... Spyro, não Spyro, nem o Crash, nem fã de Crash eu sou, cara, pra você ter ideia. Mas o que eu gosto do Crash é que ele não seguia essa cartilha do Mario 64, né? Que se segue até hoje, arrisca, hoje, assim. total. E ele é diferente o suficiente pra, na época, ter batido, não vou dizer bater de frente, mas ele conquistou seu próprio público, o Crash. Tanto que essa retomada agora recente foi maravilhosa, e o Crash 4 mostrou que muita gente ainda gosta e que funciona. Mas isso que você falou é verdade, eu acho que tipo, você pode pegar o Mario Odyssey foi o último que saiu. Sem ser os relançamentos. Então, né? e ele tem total, muitos aspectos do Mario 64, você parar pra Com ver, certeza. né? É aquele lance da progressão, né? Você acessa uma nova área, você pega aquele item-chave para acessar a próxima. Pega um número específico e vai para a próxima. Esse Hatching Time, assim, na base, ele é assim também. É uma menininha que tá passeando pelo espaço, tem um problema com a sua espaçonave, ela precisa voltar para casa. Assim, de cara, é extremamente carismático os personagens, a dublagem, os gráficos e tal. Também é financiado coletivamente, mas aí, apesar de ter esse hub principal que você vai para outras áreas, ele quebra aquela ideia de o mundo do deserto, o mundo do gelo, o mundo da água. Então ele é super original na forma como ele constrói os mundos. Por exemplo, tem um mundo lá que é uma recriação do Expresso do Oriente da Agatha Christie, por exemplo. Que legal. Então ele é bem diferente. Você tem umas habilidades que você pega nos chapéus, né? Você costura ali algumas coisas no chapéu e ela, por exemplo, fica mais rápida ou aumenta suas capacidades e tal. E você tem, assim, a forma como você consegue pegar esses itens-chave para você acessar as próximas áreas, não é assim uma coisa tão certinha, assim, que você precisa fazer exatamente isso para conseguir. Sei lá, eu me senti mais livre jogando esse jogo. Sabe que agora pensando, você tá falando isso daí, eu tô pensando que eu sou muito, assim, mano, como é que eu vou dizer? Me descobri um fanboy da Insomniac, cara, porque eu lembrei que o último jogo de plataforma 3D que eu gostei foi o Ratchet Clank. O Ratchet Clank ele é tão plataforma quanto um jogo de tiro. Então, mas e tem muito do humor também. Então, acho que foi o último que eu gostei, assim, cara. E aí eu falei, olha... Não, mas o Ratchet Clank de PlayStation 4 é um dos melhores jogos do PlayStation 4. É legal pra caramba, não é? E é uma série, assim, que... Quantos jogos tem? Desde PS2, é muito jogo. No próprio PS2 tem uns 4.
Inclusive no PlayStation 2 tinha muitos jogos legais, no Jak and Daxter, que depois mudou, mas eu gostava muito do original. O Sly Cooper, que eu gosto, aliás... Sly Cooper, que era do Texugo lá, não é? É, um Raccoon. Um Raccoon, isso mesmo, né? Verdade. E assim, quando eu coloco o Sly Cooper do lado de Infamous, do lado de Ghost of Tsushima, nossa, eu escolho o Sly Cooper na hora, sem nem pestanejar. Aquele NEC é um 3D de plataforma? Ah... já que você lembrou, não deixa de ser, né? Inclusive então, é do Mark Cerny, né? Que é um cara que manja desse movimento. Inclusive, o Mark Cerny, o cara que fez o NEC, ele trabalhou no Ratchet & Clank na Insomniac. Então, não sei porque que o cara errou tanto a mão, então, desculpa. Ele ficou muito culpado fazendo PlayStation e esqueceu de fazer o jogo direito. Exatamente. Mas o NEC 2 não é tão ruim quanto o primeiro. Mas ninguém nem lembra que existe, né? Eu não gostaria de um 3. Mas a gente tá vendo isso, uma retomada disso. Além de ter tido o Yooka-Laylee, o A Hat in Time eu coloco como um dos grandes jogos. Se você gostou do Mario Odyssey, experimenta, porque ele tá em todas as plataformas. Mas aí dá até pra puxar outros jogos, tipo o Snake Pass. Você chegou a ver esse? Não vi. O Snake Pass ele é diferente porque é da Sumo Digital, que os caras manjam. Inclusive, recentemente eles fizeram o último jogo do Sackboy. E eles fazem de tudo, tipo, desde Sonic Transformed até Sackboy da vida. E esse Snake Pass joga com uma cobra no jogo de plataforma 3D. Tipo, como que funciona isso? Funciona, né? Aí você vai ter que saber jogar pra Nossa, descobrir. ela pula? Ele tem um inimigo que é um amigo que é um colibri. Que tipo faz a gangorra ali. Mas é curioso. Então ficam essas dicas de jogos de plataforma 3D, tem muitas opções, eu espero que continue, que cada vez mais a gente veja, porque é um gênero muito querido. Então é isso aí, Bruna, valeu. Se vê no próximo programa, tchau. Tchau, tchau. Agora o Game Shark vai para um rápido intervalo e logo mais a gente está de volta para falar sobre as principais notícias dos últimos dias. Tem informações sobre as vendas do PlayStation 5, lançamentos da semana e muito mais. Fica com a gente. Game Shark está de volta para o seu terceiro e último bloco, agora para comentar as notícias mais quentes dos últimos dias. Lucas Arraso está aqui de novo, nosso repórter maravilhoso. Bruna, é sempre uma hemorragia de prazer estar aqui com você. E vamos correr que hoje tem muita notícia, viu? Semana bombada pros videogames. Começando por Sony, é isso? Exatamente, a Sony anunciou que o PlayStation 5 ultrapassou a marca de 4,5 milhões de unidades vendidas no mundo inteiro. De novembro, 12 de novembro, quando ele foi lançado lá nos Estados Unidos, até o último dia de dezembro. Isso não inclui janeiro, fevereiro, que a gente acabou de entrar, né? Mas enfim, temos números aí concretos. A Sony costumou sempre divulgar do PlayStation 1, 2, 3, do 4. É legal saber disso e legal saber também que os estoques ainda estão necessitados, né? Só não é legal para quem quer comprar um PlayStation 5, né? Essas informações elas foram divulgadas no último relatório financeiro da empresa, né? Vendeu 4,5 milhões de unidades, podia ter vendido mais. Mas a Sony está com problema de fabricação, não está conseguindo componentes de terceiros para fazer mais PlayStation 5, né? Mas uma informação interessante também nesse relatório é o número total de vendas do PlayStation 4, que chegou a 115 milhões de unidades. E aí o videogame vai se aproximando da marca de 118 milhões, que é do Game Boy com o Game Boy Color, que é o atual terceiro videogame mais vendido do mundo. Aonde vai parar o PlayStation 4? Será que o PlayStation 4 foi longe demais agora, Bruno? Acho que tem mais aí pelo menos um ano e meio, 2 anos de vida útil para eles, até o momento que, inevitavelmente, as empresas vão parar de desenvolver jogos para eles, né? Mas ainda está durando, até porque, além da necessidade dos estoques, nem todo mundo no mundo, principalmente aqui no Brasil, tem dinheiro para já entrar numa geração nova de consoles logo no começo. Nesse relatório financeiro também a PlayStation divulgou as informações da PlayStation Network, que atingiu 114 milhões de usuários ativos, e a PlayStation Plus, que é o serviço de assinatura pago da PlayStation, superou 47,4 milhões de assinantes até o final do ano. Impressionante, acho que aí deve ter dado um boost também por causa da PlayStation Collection, que entrou junto com o PlayStation 5, inclusive, aproveito. Inclusive, ontem eu recebi a notificação no meu cartão de crédito que tinha renovado a assinatura. É sempre um susto, assim. E aí você nunca espera, né? Porque às vezes a gente pega um ano e aí esquece completamente, quando vê, renovou. Mas ultimamente está valendo a pena também. Eles estão dando jogos de PlayStation 5 todos os meses. Esse mês foi o Destruction All Stars. Teve Control. É um serviço que não é um Game Pass da vida ainda, né? A Plus Collection tem um catálogo pequeno, mas quem sabe um dia melhora. Agora, quem tá nesse jogo é God of War. E a gente teve novidade de God of War essa semana. Mas Bruna. Antes de falar disso, eu queria falar só do negócio da Microsoft, que eles também divulgaram
que o Xbox Series X está com problemas de estoque lá nos Estados Unidos. Eles anunciaram isso esses dias também, justamente porque o componente, um dos componentes que faz parte do hardware, um chip, o processador da AMD, está em falta e aí vai ficar com um estoque baixo mais ou menos até junho. Junho deve normalizar. Normalizando lá, talvez normalize aqui pra gente também. Agora sim, passar para atualização de God of War no PlayStation 5 com gráficos maravilhosos. Sim, Bruna Penilhas, eu fico nervoso para falar desse jogo. Eu até tinha esquecido do Xbox, desculpa Xbox, tá? Mas a Sony Santa Mônica finalmente atualizou o God of War para a nova geração. E olha, o jogo tá lindo. Tá agora rodando no PlayStation 5 com um 4K ali nativo, né? A gente pode dizer assim. Checkboard. Você que é especialista em resolução, o que é checkboard? Ixi, aí é difícil de explicar, mas assim, simplificando, senão a gente vai ficar o bloco inteiro aqui falando. O checkboard, ele renderiza 2 frames separados, e aí juntando esses 2 frames, ele meio que forma um 4K nativo. É mais ou menos isso. Eu botei na sinuca de bico se saiu, mais ou menos isso. Mas o que importa é que tá bonito. Ele é melhor que o upscaling. Não, e tá também agora a 60 quadros por segundo, então toda aquela ação com o Kratos fica muito mais bonita para quem tá vendo e fica mais dinâmica, né? Porque a taxa de atualização deixa as coisas mais rápidas, mais nítidas. Tá muito legal, vale a pena conferir. Se você é assinante da PlayStation Plus, você tem direito ao God of War, agora atualizado para o PlayStation 5. A atualização também é gratuita para os consoles, e se você quiser, tem a opção de jogar no modo original do PlayStation 4 Pro, na resolução 4K e 30 quadros por segundo. E agora você pode se preparar para o God of War 2, o Ragnarok, que vem aí, não sabemos quando, 2021, eu acho que vai ser adiado, mas enfim. Agora vamos falar de presente. Dia 16 de fevereiro, a Crystal Dynamics e a Square Enix vão fazer mais uma apresentação daquele jogo lá, aquele jogo mesmo, Marvel's Avengers. Foi lançada no passado e logo mais vai receber mais uma DLC. E essa apresentação vai servir para falar sobre isso. E, aliás, a DLC gratuita, não é DLC paga. A Crystal Dynamics prometeu que ia fazer uma série de atualizações, ia sempre manter o jogo atualizado, e agora vão fazer uma nova War Table, que é o nome que eles dão para esses eventos para anunciar novos personagens, novas skins. Dessa vez, eles vão incluir um personagem que é muito querido, que é o Gavião Arqueiro, do Clint Barton, né? Que é o que a gente conhece dos cinemas e futuramente da série da Disney Plus. Ficaria interessado em jogar? Não sei ainda. Acho que o jogo precisa de algumas melhorias, mas novidades aí para quem gosta, para quem tá jogando ainda o Marvel's Avengers. E antes do Hawkeye, o Gavião Arqueiro, chegou a Kate Bishop ao jogo. Eles têm jogabilidades similares, mas cada um tem suas habilidades únicas. Enfim, nessa apresentação também a Crystal Dynamics promete revelar mais detalhes sobre as versões de Marvel's Avengers para PlayStation 5 e Xbox Series X e S, que devem chegar ainda em 2020. Bom, vamos ver o que vem por aí. Talvez esse jogo consiga se redimir ou não sei ainda. Tem que ter esperança. Até lá, uma franquia que vai voltar, uma franquia muito amada de um estúdio que eu gosto bastante, vai retornar. Eu estou falando de Mass Effect com a sua trilogia remasterizada. Eu tô feliz que eu finalmente vou ter a oportunidade de jogar esses jogos um atrás do outro. O efeito da massa, o efeito do povão. Estou muito feliz. Vem uma versão remasterizada. A gente sabe também que um novo Mass Effect está em desenvolvimento, né? A BioWare fez um anúncio no The Game Awards de 2020 dizendo que fez um grande vem aí, né? Falou assim, vem aí um novo Mass Effect. Enquanto ele não chega, vamos ter então a remasterização dos 3 jogos, uma coletânea, que vai ter aí uma série de novos itens cosméticos, opções de cabelo, de personalização, e os 3 jogos em um também, o que deve atrair muitos novos jogadores. Isso, a Mass Effect Legendary Edition chega dia 14 de maio para PS4, Xbox One e PC via Origin e Steam, e você vai poder jogar esse jogo via retrocompatibilidade para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. O jogo promete, além de todas essas coisas extras para você criar o seu personagem em cada jogo, também melhorias gráficas, um visual 4K Ultra HD maravilhoso, tem umas screenshots já que comparam os jogos originais com as remasterizações. Estou ansiosa, eu amo Dragon Age
E por mais que eu goste mais da pegada medieval de Dragon Age, não tanto da pegada espacial e sci-fi de Mass Effect, eu sei que a BioWare é muito competente em fazer boas histórias, RPGs profundos, romances, não é mesmo? Então, eu estou ansiosa. Bruna, eles que adora romances com NPC em jogo, né? Então é um jogo que tá tem tendo, muito. Né? Na pandemia. É verdade, poxa. amiga, é verdade. Gatilho. Mas já que a gente tá falando de jogos novos, vamos falar um pouquinho dos lançamentos de fevereiro. Bora. Porque essa semana tá chegando o jogo novo. Eu começo falando de Little Nightmares 2, sequência do jogo, né? Little Nightmares. Essa sequência tá chegando no dia 11 de fevereiro para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ou PC. Todas as plataformas aí que estão na maioria das casas de quem tem console, de quem gosta de videogame. Vai ter uma demo grátis disponível para os consoles. Então, se você não conhece a franquia ainda, vai ter a chance aí de experimentar. E dessa vez, a gente vai controlar o Mono, que é um garoto que está preso aí nesse mundo distorcido e precisa achar uma saída. Olha, Little Nightmares é uma franquia muito legal, que deu muito certo. Ela é co-publicada pela Bandai Namco. Ela tem uma vibe, assim, muito cringe. O primeiro jogo é uma menininha com uma capa amarela, só que... não é nada infantil, não é nada pra criança, não. Tem uns bichos lá bem assustador, dá medo jogar. E é um dos jogos diferenciais aí que eu acho que vale ficar de olho nesse comecinho de 2021, enquanto não chegam as coisas super parrudas, os AAAs da vida. E tem mais um lançamento especial aí nessa semana da dona Nintendo, Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. Ou a gente pode chamar de Furry, porque tem muita coisa furry nesse jogo. Se tivesse tradução português, podia ser Tababa Bowser, mas não tem, infelizmente. O 3D World a gente já conhece, né? É um jogo lançado pro Nintendo Wii U, finado Nintendo Wii U. Muita gente não conhece, porque muita gente não teve acesso a esse videogame, ou simplesmente não comprou. Acabou sendo um fracasso ali na história da Nintendo. Mas então eles trouxeram essa aventura que é muito boa, Bruna Penilhas. A gente sabe poucos detalhes ainda da expansão do Bowser's Fury, mas o jogo em si, o 3D World, é muito legal. E assim, tudo que mostraram do Bowser's Fury até agora empolgou demais. Eles mostraram um trailer em que dá a entender que o jogo vai ter um mapa aberto, né? Você vai se aliar ao Bowser Jr. contra uma versão gigante do Bowser e vai ter que ali coletar alguns itens para desbloquear uma versão gigante vestida de gato do Mario para matar o Bowser. Perfeito. Então, assim, perfeito. Viu? Você que gosta de Nintendo 3D World mais Bowser Fury tá chegando aí. Promete muito, viu? 12 de fevereiro para Nintendo Switch. E é isso, essas foram as principais notícias que nós do Game Shark trazemos para vocês nessa segunda-feira. Lucas Arras, muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada a vocês por ficarem aqui com a gente. Um beijo. Tchau. Até mais.